A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar a segunda parte de qual a relação entre a circuncisão e o batismo nas águas. Nós falamos na outra postagem sobre a circuncisão, hoje nós vamos falar sobre o batismo nas águas. Os estudiosos da língua grega traduzem o batismo como a imersão ou mergulho nas águas. No grego, baptizein significa mergulhar nas águas. Jesus então revela a verdadeira natureza do novo nascimento e apresenta as condições pelas quais se pode alcançá-las. Não fala do nascimento físico, porém de um ato criativo de Deus no íntimo do ser humano. As condições da entrada no reino de Deus, cumpridas quando alguém se arrepende e é purificado no coração. Jesus primeiro se refere às águas numa alusão à purificação ou limpeza que a lavagem com as águas produz, e é no sentido espiritual, e significa que para entrar no reino de Deus é necessário limpar-se de seus pecados. Então a água representa a limpeza, que ela é usada para limpar, para lavar. Então aqui também ela representa uma lavagem espiritual, onde é lavado todos os pecados, onde na água é sepultado todo o pecado do ser humano. Como fala lá em Marcos 16:16, fala: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então o batismo, ele dá a entrada para o reino de Deus, mas primeiro a pessoa tem que se arrepender e depois batizar, porque sem ser batizado não entrará no reino de Deus. O nascer das águas, no sentido da pessoa batizar-se nas águas, representa o nascer purificado dos pecados pelo arrependimento, fé em Cristo, após a imersão nas águas, sepultando assim o nosso passado pecaminoso e nascer novamente ao emergir das águas em Cristo Jesus, já nasce purificado. Colossenses 2:12, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitamos pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Romanos 6:4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Deus Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O batismo nas águas representa a morte do velho homem, o sepultamento do pecado e após o nascimento de um novo homem em Cristo Jesus, representando ali Jesus morto na cruz, que é o sepultamento e depois a ressurreição. Marcos, como já falei, 16:16, eu vou enfatizar de novo: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Significa que mesmo que a pessoa seja batizada, mas continua no pecado, não adianta nada, vai ser condenado. O significado do batismo. Qual é o significado do batismo? Vamos lá. Primeiro, a ressurreição. A descida ou imersão do convertido nas águas retrata a morte de Cristo na cruz. A submersão fala da morte ratificada, ou seja, seu sepultamento de Cristo. O levantamento do convertido retrata a conquista sobre a morte, isto é, a ressurreição de Cristo. Como Cristo ressuscitou, Deus também vai nos ressuscitar naquele grande dia. A regeneração. A experiência do novo nascimento é descrita nas Escrituras como uma purificação ou lavagem, porque por meio delas os pecados e as contaminações da vida de outrora foram lavados pelas águas do batismo. O batismo nas águas simboliza essa purificação. Tito 3:5. Não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então nós somos regenerados, nós somos uma nova criatura, nós nascemos de novo. E a renovação, nosso corpo, nós somos renovados espiritualmente também. Identificação. O fato de que esses atos são efetuados com o próprio convertido demonstra que ele tem sido identificado espiritualmente com Cristo. Romanos 6:11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus
a Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós somos identificados como Cristo, porque como Deus ressuscitou a Cristo, Ele também vai nos ressuscitar. Então nós temos a imagem refletida de Cristo no nosso ser, né? Testemunho: o convertido tem se revestido de Cristo e do caráter de Cristo. Gálatas 3:27. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Então nós somos testemunha, né? Porque nós estamos revestidos de Cristo, testemunha de uma nova vida. Enquanto o ministério de Jesus foi para Israel, a proclamação e adesão à sua autoridade estende-se a todas as nações. Os discípulos devem reconhecer abertamente sua lealdade a Cristo através das águas do batismo que é ministrada. Olha lá, Mateus 28:19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos que fazer o que Deus mandou para nós, o ide, né? Levar a palavra de Deus em todas as nações e batizar, né? Porque não adianta só levar a palavra, porque ainda a pessoa precisa ser batizada para poder entrar no reino de Deus. A Bíblia nos diz que existe um só batismo e não há menção na Bíblia sobre o rebatismo ou mais batismo, quer dizer, não tem. Né? Como muitos aí por aí fazem, né? Mas não existe isso, na Bíblia é só um. Ó. Efésios 4:5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Portanto, o batismo nas águas é um sinal ou símbolo da união do crente com Cristo. E por consequência disso, seremos ressuscitados naquele grande dia. Iremos para os ares a encontrar com Cristo, né? Para ir com Ele para a glória e para os céus, né? Então, é um só batismo, não existe rebatismo. Aquele batismo não valeu. Não existe. E nem também só o batismo vale só na minha igreja, também não existe isso. O batismo é universal. O batismo é Cristo. Cristo é o batismo. Cristo é para todos, não é só para um clã ou uma denominação. Cristo é para o mundo todo, tá? Qual é a relação que há entre a circuncisão e o batismo, né? Qual que é a relação que existe entre os dois? Vamos ver. A circuncisão do povo judeu estabelecia um concerto de Deus para que eles herdassem a terra prometida, né? A terra, quando Deus prometeu a Abraão, a Canaã, né? A terra prometida era terrena, não era a celestial, né? Mas o batismo ministrado põe o cristão na promessa de Deus. Então veja, ali com Abraão foi feito um concerto. Para participar do concerto de Deus, para entrar na terra prometida, eles tinham que fazer a circuncisão. Já o batismo, né, põe a promessa de Deus para herdar o que? A Jerusalém celestial, quer dizer, a terra celestial, né? Nós não vamos mais para ficar aqui, nós vamos para os céus. Lá em Gálatas 5:25, Paulo fala assim: ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é a escrava como seu filho. Então a Jerusalém que existe é a terrena, né? E aqui Agar fala das duas alegorias, de Ismael e Isaque, o filho da carne e o filho da promessa. Então os filhos da carne vão ficar terreno, né? Eles adoram a Jerusalém terrena. E os filhos da promessa são aqueles que vão herdar a Jerusalém celestial. Lá, Gálatas 5:26. Mas a Jerusalém que é de cima é livre e a qual é mãe de todos nós. Quer dizer, ela que vai ser para onde nós vamos, né? Para Jerusalém celestial. Colossenses 2:11, no qual também, através da circuncidade, com a circuncisão não feita por mão de despojo do corpo da carne, a circuncisão mais a circuncisão de Cristo. Então, através, né, eu vou repetir aqui, Colossenses 2:11, no qual também, através da circuncidade com a circuncisão, não feita por mãos do despojo do corpo da carne, mas a circuncisão de Cristo. Então, não é a circuncisão feita na carne, mas a circuncisão feita no Espírito, né? Ou o batismo, o selo do Espírito.
Colossenses 2,12, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitamos pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. Colossenses 2,13, quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Filipenses 3,3, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então veja, aqui a circuncisão é no Espírito, não é mais na carne, porque a carne nós não confiamos. O que vai para o céu é o Espírito do corpo glorificado, a carne não, a carne e o sangue vai ficar aqui na terra. Porque não entra nos céus nem o sangue nem a carne, mas sim o corpo glorificado. E esse que vai ser o corpo transformado. Então, essa circuncisão hoje não é mais no prepúcio, mas é a circuncisão no espírito, aquele espírito que nós temos, que Deus pôs em cada ser humano. Gálatas 5,6, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Gálatas 5,7, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude, mas sim o ser uma nova criatura. Então veja bem, a circuncisão marca a promessa de Deus na carne. Então, e a herança era terrena. O batismo é a marca ou o selo da promessa no espírito, e a herança é celestial. Essa é a comparação entre a circuncisão e o batismo nas águas. Ambos foram para entrar na promessa, só que um entrou na promessa terrena, que é a circuncisão, e o outro na promessa celestial. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima. Não esqueçam de pôr o joinha, o like, mas inscrevam-se e compartilhe com seus amigos, que nós vamos ter muito mais coisas ainda para descobrir nos segredos da Bíblia. A Bíblia, ela foi escrita por Deus e ele escreveu toda a história do ser humano, desde o começo, antes de Deus criar o nosso mundo, até o final do ser humano carnal aqui na terra, onde nós seremos todos espirituais, todos nós, tanto os que vão para os céus, como também aqueles que vão para o inferno. Não haverá mais carne, mas sim o espírito e o corpo transformado, num novo corpo que vai viver eternamente, ou na glória de Deus, ou no tormento de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, até uma próxima.